Algo estranho aconteceu na Nigéria com os moradores questionando a verdadeira natureza do ocorrido. Foi relatado que um objeto espacial atingiu o interior da Nigéria. O que é bizarro é que, embora o que atingiu a região tenha deixado uma enorme cratera, e os moradores dizendo que um barulho alto foi ouvido a quilômetros de distância, nenhum meio de comunicação informou sobre isso. Moradores afirmaram que um professor do laboratório de geologia disse que um objeto espacial fez contato com a Terra. O professor disse que ao ouvir o barulho, ele imediatamente pegou seu carro e dirigiu até o local do impacto. Antes de chegar ao local, ele convocou alguns membros de sua equipe de pesquisa para que pudessem realizar mais pesquisas e descobrir o que havia impactado a área. Segundo o professor, ele fez uma análise detalhada do local do impacto. A equipe de pesquisa descobriu que um objeto havia deixado uma cratera com mais de 21 metros de diâmetro e 8 metros de profundidade. Eles também notaram que ao redor das bordas da cratera, a água e outras substâncias estavam vazando. Os moradores disseram que a água pode ser vista saindo das bordas da cratera e que o local do impacto foi contido em uma área. A equipe conseguiu coletar amostras de solo e disse que fará mais testes. Após a investigação inicial, eles descobriram que a explosão cobria mais de 1 quilômetro. Curiosamente, não houve danos à área ao redor. Outro fato que intrigou a todos foi que logo foi relatado que não foi um asteroide que atingiu a Nigéria, com alguns sugerindo que algo foi detonado na área, com outros moradores dizendo que caminhões pretos podiam ser vistos na área e disseram que era como se eles estivessem procurando por algo. Outro morador que esteve próximo da região disse o seguinte: eles estavam em veículos pretos dirigindo pela estrada procurando por algo, apenas alguns de nós vimos isso, mas não muito tempo depois, um som alto pôde ser ouvido. Alguns residentes disseram que isso não foi causado por um asteroide, já que nenhuma outra área fora da zona de impacto foi afetada, e isso é apoiado por cientistas que disseram que um asteroide desse tamanho teria causado muito mais danos. Os moradores disseram que a teoria do asteroide foi forçada para encobrir algo que não preocupasse os habitantes locais. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Agora, continuando no assunto de descobertas misteriosas, em 2018, vários meios de comunicação relataram que uma descoberta misteriosa havia sido feita perto de uma vila de pescadores em Khabarovsk, na Rússia. As pessoas que fizeram a descoberta encontraram uma grande sacola enterrada na neve. Mas assim que abriram a sacola, não acreditaram no que encontraram. Dentro da sacola havia 54 mãos humanas. O que é intrigante nessa descoberta é que os moradores da região disseram que não é a primeira vez que isso acontece, e disseram que anteriormente uma única mão havia sido encontrada nas montanhas. Logo após essa descoberta, mais mãos foram encontradas por perto. Os investigadores foram então chamados ao local na esperança de que pudessem entender melhor o caso. Depois de entrevistar moradores da vila de pescadores, eles disseram que não havia nenhuma atividade estranha na área. Os investigadores então colocaram todas as mãos na neve e foi então que descobriram que 27 delas combinavam. Os investigadores começaram a apresentar ideias para tentar explicar o estranho incidente, mas não conseguiram encontrar nada que explicasse por que a sacola estava enterrada na neve. Alguns elaboram suas próprias teorias para explicar o que aconteceu. No entanto, após investigações adicionais, os pesquisadores disseram que possivelmente as mãos eram de um centro médico local, mas ainda não conseguiam explicar por que elas foram colocadas em um saco e enterradas na neve. Mistérios sobre crateras. Nossa Lua apresenta uma cratera gigantesca. Este buraco está em nossa Lua há bilhões de anos, desde que um objeto desconhecido atingiu o lado escuro da Lua. A cratera foi medida e possui 2.500 quilômetros de largura e 12,8 quilômetros de profundidade, e assim a apelidamos de uma das maiores crateras dentro do nosso sistema solar. A explicação presumida por décadas foi simplesmente que esta cratera foi formada quando o contato foi feito entre a Lua e um meteoro. Se esse fosse o caso, haveria pedaços do interior da Lua na superfície, possivelmente disponíveis para exame. Algumas novas informações foram fornecidas em janeiro de 2019, quando o rover Yutu 2 foi enviado da China para a Lua, que atingiu o fundo desta misteriosa cratera.
Minúsculos vestígios de minerais também foram registrados pelo rover Yutu-2, que parecem ter vindo de dentro do manto da Lua. Depois de um certo tempo, novos dados vieram à tona em agosto de 2019, a partir de um estudo publicado na Revista Acadêmica de Geofísica. Depois que uma análise foi realizada sobre os materiais encontrados no fundo desta cratera, revelou evidências sugerindo que a cratera era composta inteiramente de crosta, sem manto. A crosta é a superfície da camada externa da Lua, com o manto vindo logo abaixo, bem parecido com a Terra. Isso implicaria que um objeto colidiu com a Lua, com força suficiente para abrir uma cratera colossal, mas sem força suficiente para liberar parte do manto na superfície da Lua. O coautor do novo estudo, Qiao Jiang, cientista planetário que trabalha na Universidade de Geociências da China, explicou como a equipe esperava encontrar os materiais do manto neste local de pouso. Ele continua explicando que a falta de organismos do manto exclui a possibilidade de que um meteoro viajando em alta velocidade tenha causado essa cratera, eliminando uma suposição que considerávamos por décadas. Este estudo usou espectroscopia para esclarecer e identificar os minerais que foram encontrados no solo lunar. Esse processo observa como cada grão é refletido na luz infravermelha visível e próxima. Este estudo foi realizado usando o rover Yutu-2, que já estava preparado para a realização desses testes de reflexão em 6 áreas diferentes de solo, variando em até 53 metros de distância do local de pouso. Um banco de dados já estabelecido permitiu que cada mineral fosse identificado com base na refletância de tamanho e degradação, que geralmente ocorre como resultado do vento solar. Dentro de cada amostra, era evidente que o mineral primário na Lua-superfície é o plagioclásio. Sabemos que ele é comum nas crostas da Terra e da Lua, mas não é provável que seja encontrado dentro do manto. A composição desse mineral apoia a teoria do meteoro, mas então a pergunta sem resposta permanece. O que criou esta cratera? Se foi um meteoro, então por que não há pedaços de manto sobre a superfície? Mountain Madness. Essa montanha, que podemos chamar de Montanha da Loucura, é considerada uma verdadeira psicose. Imagine que você é um alpinista e está sozinho, e de repente você ouve uma voz e alguém começa a segui-lo. Isso está longe de ser anormal, e é de fato uma realidade aterrorizante para muitos alpinistas. Embora as alucinações sempre tenham sido comuns em grandes altitudes, o fenômeno foi inicialmente pensado para ser uma forma de doença da altitude. Esses episódios psicóticos baseados em escalada, conhecidos como Mountain Madness, agora são considerados uma forma muito real de psicose. É extremamente comum que os alpinistas percam o contato com a realidade vendo movimento onde não há nenhum e ouvindo vozes humanas e música em silêncio. Esses sintomas visuais e auditivos são predominantes para montanhistas em grandes altitudes. O outro fenômeno que essas pessoas costumam experimentar é uma ilusão chamada fator do terceiro homem, onde elas acreditam que estão escalando com outra pessoa. Descobertas confirmaram que seus sintomas não estão relacionados a doenças típicas que vêm de grandes altitudes, mas são totalmente psicóticas. Esta loucura da montanha é agora formalmente conhecida como psicose isolada de alta altitude. Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores analisaram 83 episódios psicóticos encontrados na literatura alpinista alemã. Uma das maiores contribuições para o estudo foi quando um dos pesquisadores escalou o Everest. O Dr. Jeremy Windsor escalou o Everest em 2008 a uma altitude de mais de 8,5 quilômetros. Ele foi recebido por um homem chamado Jimmy. Jimmy escalou lado a lado com o Dr. Windsor, fornecendo palavras de encorajamento e apoio. Os dois conversaram o dia todo enquanto continuavam a escalada, quando de repente Jimmy desapareceu sem deixar rastros. Agora se sabe que o Dr. Windsor alucinou Jimmy como um sintoma de psicose isolada de alta altitude. Na maioria das vezes, esses sintomas começam a aparecer quando os alpinistas atingem mais de 7.000 metros acima do nível do mar. A única cura para esses sintomas é descer a montanha. Não houve efeitos duradouros dessa forma de psicose, e as pessoas retornaram ao seu estado normal imediatamente assim que atingiram uma altitude mais baixa. Os cientistas suspeitam que essa psicose se deva a níveis reduzidos de oxigênio no cérebro, estresse, isolamento ou uma combinação deles. Mas infelizmente a causa por trás desses sintomas permanece desconhecida. Não há evidências da frequência desses sintomas, ou se certas pessoas são mais suscetíveis à psicose isolada da altitude do que outras. Os pesquisadores esperam descobrir mais sobre esta loucura da montanha por causa da natureza perigosa de alucinações e psicose ao andar em terrenos traiçoeiros.
Bom, agora queremos saber o que você acha desses mistérios e descobertas. O que você acha que causou essa cratera na Nigéria? E o que são esses veículos pretos que foram avistados pela região? Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima.